Hoje eu vou falar um pouco sobre fundação. O que é fundação? Muitas vezes nos vídeos eu trago aqui aulas sobre o Radier, mas muitas pessoas ainda não sabem nem o que é uma fundação, qual que é o tipo de fundação que existe, o que é o Radier e por que usamos o Radier. Meu nome é Otoniel Tavares, eu sou especialista nas construções em EPS. A gente soma mais de 40 mil metros quadrados de construção com esse sistema. E todas essas construções, além de ter o sistema construtivo de EPS, elas têm ainda outro item muito interessante, que é a fundação. A fundação dessas casas são diferenciadas e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Primeiramente, a fundação da casa é o que suporta o peso daquela construção. A fundação ela é basicamente isso. A fundação é onde aquela casa está assentada, é o que segura aquela construção, é o que impede ela de descer. Veja bem, a construção ela não pode estar, as paredes elas não são construídas em cima da terra, elas são construídas em cima das vigas baldrames, em cima da fundação em si. É o alicerce da casa. Então a fundação ela tem que ser bem construída. Qualquer erro na fundação causa problemas seríssimos. Até imóveis podem ser tombados, pode cair por conta de uma fundação mal feita. Mesmo que a estrutura esteja impecável, se a fundação estiver mal feita, aquela casa pode simplesmente desmoronar. Um prédio pode ser tombado, dependendo da profundidade que estiver errado ali na fundação, tá? Então, a fundação, ela é isso, ela é o que suporta aquela construção. A fundação é o que vai garantir a resistência dessa construção junto com a estrutura dela. A fundação é onde nós vamos colocar essa casa, essa construção. E mesmo que a gente não vê nada até a fundação, muitas vezes a gente chega numa obra ali e não tem nada feito, não tem uma parede, não tem um pilar levantado, mas já enterrou boa parte do recurso ali antes mesmo da gente ver qualquer coisa. Porque as fundações normalmente são fundações profundas. E agora a gente entra nos dois tipos principais de fundações, que são as fundações rasas e as fundações profundas. As fundações profundas são aquelas que se cavam um buraco até chegar em uma terra firme. Essa é a fundação profunda. Quando chega na rocha que tem lá embaixo do solo, ela está firme, ela está ancorada nessa rocha, e a partir daí, com, por exemplo, duas estacas dessas firmadas ali no chão até a rocha, pode-se construir uma viga baldrame, em cima dessa viga construir uma, duas, três paredes, quantas forem necessárias. São fundações muito bem feitas, são fundações excelentes e são usadas na maioria das construções, convencionais aí, são as fundações profundas. No entanto, nós temos custos muito altos, porque todas essas estacas com ferro, concreto, às vezes mais de 20 metros de profundidade até encontrar uma terra firme. E não se engane, independente do tamanho da construção, independente do tamanho da casa, essa estaca ela precisa encontrar a rocha, ela precisa encontrar uma terra firme. Caso contrário, essa estaca ela vai cedendo com o tempo, compactando aquele solo, porque é um peso concentrado e vai causar algum tipo de rachadura e a estrutura vai estar completamente comprometida com esse tipo de construção, com esse tipo de estaca mal feita, tá? Nós temos o segundo tipo de fundação. Essa fundação profunda é excelente, funciona muito bem. E nós temos outro tipo que é a fundação em Radier, que também é muito usada aqui no Brasil. E a fundação em Radier é uma fundação rasa. E ela funciona da seguinte forma. O solo ele tem que ser bem compactado. Então esse solo ele vai ser compactado com máquinas específicas, Ele tem que estar bem nivelado e em cima dessa compactação é colocada uma laje e essa laje é feita com a espessura correta para que em cima dessa laje se coloque a casa, se coloque a construção em si. A diferença é que a fundação rasa ela precisa de ter paredes estruturais, porque na fundação profunda
As estruturas são os pilares e as vigas, então nós temos estruturas concentradas, nós temos peso concentrado. Numa fundação tipo radier, se concentra apenas um peso no canto do radier, esse radier ele tende a ceder. Então, esse tipo de fundação ele foi feita para quando as paredes são estruturais e quando as paredes elas estão suportando as cargas, ou seja, a carga em cima desse radier ela está bem distribuída. No caso da estaca, as cargas estão concentradas na estaca. É uma estaca bem construída, está em cima de um solo forte e qualquer carga que você colocar ali, estando bem calculado, não vai ceder com aquele pilar. A fundação tipo radier é justamente o contrário. Nós vamos precisar de colocar uma carga bem distribuída em cima desse radier, porque depois desse solo compactado, esse radier, por ser muito grande, em relação à proporção ali, como não é nada concentrado, é muito difícil que esse radier ceda para um lado, ele ceda para o outro. É uma fundação simples de se fazer, é uma fundação rápida e muito mais econômica. Porém, se você for usar uma construção tradicional com pilares e vigas, eu não aconselho que você use o radier. Não compensa, não vale a pena. Esse radier vai precisar ser um radier nervurado, um radier com vigas para suportar as cargas concentradas ali dos pilares. Vai ter que ter a fundação da mesma forma, vai ter que ter a fundação com estaca da mesma forma. Então não compensa usar esse tipo de fundação se você for construir com alvenaria, com tijolo, o famoso tijolo baiano. Então é muito interessante sim que você use o radier apenas em paredes estruturais. E o que são paredes estruturais? São paredes com EPS, ICF e alvenaria estrutural, que é aquele blocão de concreto. Aquele bloco também é estrutural e quando você coloca aí essa estrutura em cima de um radier como um todo, esse radier ele suporta muito bem essa carga. Desde que bem feito, tá? Solo bem compactado, a espessura correta, quantidade de aço correta também, funciona muito bem. Essas são as diferenças. Você precisa entender que cada fundação trabalha com um tipo de sistema construtivo diferente. Você precisa alinhar o seu sistema construtivo justamente com o tipo de fundação que você usa. Se a sua construção é uma construção com paredes estruturais, não compensa usar uma fundação profunda. Vai ter um custo mais alto, vai dar mais trabalho para fazer. Você pode usar um radier, contrate um projeto de radier, faça esse projeto de radier e coloque ali as paredes estruturais ali que você vai ter um sucesso muito grande e uma economia ainda maior em relação à construção com estacas profundas. Nós temos uma metragem muito grande de radier construído, assim, são mais de 70 radier que a gente já construiu aí no longo dessa jornada trabalhando com EPS e também com outros tipos de construções. Eu já falei aqui que eu já trabalhei com outros sistemas construtivos e esses sistemas também usaram radier. Então, em todos os imóveis que a gente já construiu, nós temos aí mais de 70 casas construídas com o sistema de radier e nunca, jamais, eu falo para você com toda certeza, nunca tivemos problema com uma fundação em radier. Nós nunca tivemos um radier que rachou, um radier que cedeu, um radier que se partiu, nunca tivemos esse tipo de problema, tá? Então, a fundação em radier ela funciona muito bem, é uma fundação muito segura e firme. Mas precisa de ser bem construída, precisa de ser bem acompanhada e principalmente você precisa usar o sistema correto, que é o sistema para paredes estruturais. A estrutura não está nos pilares e nas vigas, a estrutura está nas paredes. É isso aí, um forte abraço para você, com certeza a gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser entender mais sobre paredes estruturais, sobre paredes em EPS, sobre construção de radier, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de curtir, compartilha também com quem vai construir aí para saber a diferença dos tipos de fundações e qual é a fundação certa a usar. Forte abraço para você e até o próximo vídeo.